Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a fé de Abraão. Apenas a primeira parte, por se tratar de uma grande mensagem. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Romanos, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? A fé de Abraão. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, não há dúvida de que Abraão é um personagem bíblico muito importante. A Bíblia nos diz muito sobre ele e nós queremos dar uma olhada mais de perto neste grande homem de fé. Sabemos, meus irmãos, que Abraão ocupa um lugar de particular importância com todo o povo judeu. Eles se identificam com ele como o pai de sua nação, e isso é verdade. Mas ele também ocupa um lugar importante com todos os que colocaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, Romanos, capítulo 4, versículo 16: Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que a da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Veremos nesta mensagem que Abraão não é apenas o pai da nação judaica, mas também o pai de todos os que têm fé em Deus. Hoje nós iremos olhar especificamente a forma como a Bíblia associa Abraão com a fé. Em primeiro lugar, Abraão é o primeiro a ser associado com a fé. Irmãos, nós não estamos dizendo que ele foi o primeiro homem a exercer a fé em Deus, mas certamente ele é o primeiro revelado nas Escrituras associado com a fé em Deus. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz assim: E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. O texto diz claramente, meus irmãos, que creu Abraão no Senhor e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. No entanto, este versículo não sugere que Abraão era um homem justo. O que este versículo diz é que Deus contou a fé de Abraão nele como justiça. E isto fala diretamente com a questão da justiça, que é pela fé. E isso, meus irmãos, é de extrema importância, especialmente à luz das multidões de pessoas que ensinam que os crentes do Antigo Testamento foram salvos por suas obras. Essas pessoas estão terrivelmente equivocadas.
pois a salvação é e sempre foi pela graça mediante a fé. Em segundo lugar, Abraão é a chave para compreender a justificação. Irmãos, Paulo vem nos ensinar sobre esta importante doutrina. Justificação é um termo legal que fala de nossa posição diante de Deus. Nós não temos nenhuma posição com base em quem somos ou no que temos feito. A única base para a nossa justificação é a nossa fé no que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus. Em Romanos, capítulo 4, versículo de 1 a 5, diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura: Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. No entanto, meus irmãos, se não compreendermos essa verdade, existem consequências eternas. Se não compreendermos essa verdade, meus irmãos, existem consequências eternas. Não há várias maneiras de uma pessoa ser justificada ou ter uma posição correta diante de Deus. Há apenas um caminho, o caminho pelo qual Abraão foi justificado. E o caminho para ser justificado, meus irmãos, é exercer a fé no sangue derramado de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 3, versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No entanto, se uma pessoa acredita que pode ser justificada diante de Deus por aquilo que ela fez ou fizeram, eles serão rejeitados por Deus. A palavra de Deus é clara em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe, meu irmão, meu amigo, a repreensão de Paulo aos crentes da Galácia. Os judaizantes tinham entrado na doutrina da igreja, mas, apesar de terem crido em Cristo, eles ainda tinham que guardar a lei judaica. Paulo esclareceu isso para eles e esclarece hoje para todos nós também.
Depois, os irmãos e amigos poderão ler em Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 11, para melhor entendimento desta passagem. Em terceiro lugar, Abraão é uma ilustração maravilhosa de viver pela fé. Irmãos, notadamente, Hebreus capítulo 11 é muitas vezes referido como o capítulo da fé. Ele começa com a fé de Abel, no versículo 4, e termina com os santos anônimos que foram martirizados por sua fé, no versículo 40. O capítulo mostra também como os servos de Deus alcançaram o bom testemunho e agradaram a Deus pela fé. Irmãos, mais de um terço destes versículos aborda a fé de Abraão. Em quarto lugar, Abraão é a figura central na explicação da fé e obras. Olha, irmãos, tem havido um debate muito grande, travado há séculos, sobre a relação entre fé e obras. Nós já vimos que Paulo usou Abraão como exemplo ao explicar a justificação pela fé sem as obras da justiça. Agora, porém, existem sempre dois lados do espectro. Alguns têm oscilado o pêndulo para o extremo. Estes são os defensores da crença fácil. Mas ainda que a salvação é pela graça por meio da fé, uma fé que é real, é também uma fé que vai acompanhar a salvação genuína com obras. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Assim, meus irmãos, um cristão que não faz nada não é realmente um cristão em absoluto. Em Tiago, capítulo 2, versículos 21 e 22, diz assim: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vimos aqui que a lição que Abraão nos ensina é que a fé que salva é sempre a fé que é acompanhada por obras. Portanto, meu irmão, meu amigo, devemos entender que a fé que é real é sempre a fé que vai mudar a maneira como um homem vive. Assim, somos ordenados a viver pela fé. É vital para nós entendermos o pai da fé, Abraão. Assim, meus irmãos, meus amigos, podemos aprender a base para a nossa justificação. Podemos aprender o lado prático de andar pela fé e aprendermos a conexão entre a nossa fé e as nossas obras.
Contudo, tentar entender a fé sem procurar entender a fé de Abraão é infrutífero. Como está a nossa fé hoje? É real? É a base da nossa fé? É a base da nossa caminhada do dia a dia? Os que vivem ao nosso redor conhecem a nossa fé? Então, vamos determinar que essas são pessoas de fé para a glória de Deus. Pensemos nisso, meus irmãos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.